Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Os 4 pilares da consciência. Eu sou Anael Arcanjo. Bem-amados filhos da luz, eu venho a vocês do mesmo modo que vocês vêm a mim. Nós nos encontramos em meio a um espaço especial, bem além das palavras, em meio à triunidade, no seu coração e em espírito e em verdade. Eu venho entre vocês deste modo para, em primeiro lugar, expor uma série de informações suplementares e complementares referentes aos 4 pilares e, em seguida, se vocês desejarem, eu lhes darei a palavra e deixarei colocar questões relativas à evolução atual presente sobre esta Terra. Como sabem, e como eu anunciei exatamente após o Arcanjo Miguel, os seus céus se modificam. Aqueles que observam o Sol, aqueles que observam o céu, falam do que está acontecendo hoje mesmo e a cada dia, doravante, até o final de seu ano civil. Então, permitam-me, em relação a esta perspectiva, melhor esclarecer o que representa e o que são seus 4 pilares, instalados em meio às suas linhagens espirituais desde este verão inverno no hemisfério sul e lhes permitindo, se tal for seu desejo, aproximá-los do que vocês são, em verdade e em unidade. Esses 4 pilares foram chamados indiferentemente de Alfa e Ômega, Yin e Yes. Eles foram também denominados aqui e agora, Ik e Nunc. No que se refere ao Alfa e Ômega, as palavras que podem ali ser aplicadas são atenção e intenção. A cada um desses pilares corresponde um elemento no seu mundo, como em meio aos 4 pilares originais de qualquer criação, denominados os 4 viventes ou Iota Kodesh. Comecemos, se efetivamente quiserem, pelo primeiro desses pilares, atenção. Prosseguiremos, em seguida, no segundo pilar, intenção e, depois, visualizaremos em seguida o terceiro, ética, e o quarto, integridade. Outros nomes, é claro, podem ser dados num nível vibratório a essas 4 estruturas. Desde os elementos, passando pelos nomes dos 4 elementos e também passando por dados muito mais concretos relativos à evolução de sua consciência atualmente. E é sobre isso que eu irei desenvolver, se efetivamente quiserem, hoje. O primeiro dos pilares, aquele que justamente foi desviado, é a atenção. De fato, no nível do universo existe uma grande lei que não pode ser apagada em meio mesmo a esta dimensão dissociada na qual vocês evoluem, que é um princípio de atração, do qual decorre, aliás, o princípio de atenção. Atenção diz o quê? A atenção diz que, no nível da consciência, aquilo a que vocês prestam atenção se manifesta, ilustrando o princípio de atração, bem além da lei de ação e reação existente nos multiversos e nas multidimensões. Aquilo ao que vocês dão atenção se torna real. O conjunto de estratégias manipuladoras de seu mundo consistiu, para aquele que foi chamado de Deus ou Diabo, em fechá-los dentro de uma ilusão. E Aldebaoth Demiurgo, de fato, desde o início desta falsificação, encarou a consciência sob um ângulo que lhe era propício, ou seja, desenvolver a atenção das consciências presas na matriz, mais ainda sobre a matriz. De fato, o grande princípio do universo é a lei de atração e ressonância, existindo e tendo sido falsificada no seu mundo, como em outros, a chamada lei de ação/reação. A partir do momento em que uma consciência, mesmo fechada em um corpo, leva sua atenção a algo exterior, isso resulta, inexorável e progressivamente, estendido em milênios, na incapacidade para levar atenção ao ser verídico interior, presente em vocês. Várias tradições disseram que este mundo era uma ilusão, uma projeção de um holograma. O problema é que a consciência seguiu a projeção deste holograma através de um sistema sofisticado. A Federação das Emoções da Humanidade então permitiu criar relações muito mais fortes do que as cadeias físicas, muito mais fortes do que as cervíceas, no sentido físico. A criação de uma atenção falsificada, como o desejo, seja ele qual for, levada a um objeto exterior, desviou sua atenção do que você é em verdade.
O ponto ao qual vocês chegariam hoje, se não houvesse a chegada da onda galáctica e da Confederação Intergaláctica da Luz, tinha por único objetivo apagar totalmente o que vocês são, em verdade, por uma projeção total e final de sua consciência unitária na multiplicidade, na adesão voluntária ou inconsciente aos dogmas, às crenças, aos fatos mentais e aos fatos emocionais. Como sabem, existem muitas egrégoras na superfície desta terra que vão atrair sua atenção. Uma delas, a mais conhecida, pois foi a mais utilizada, principalmente desde a chegada das imagens, o que vocês chamam de imagens ao vivo do que acontece do outro lado de seu planeta, em um plano exterior, foi o esporte. A adesão das multidões, a adesão das atenções de um número enorme de consciência sobre um mesmo fato, cria literalmente uma aspiração da energia e da consciência para esse fato. Isso é chamado de egrégora. Todos vocês ouviram falar disso. Hoje, sua atenção deve se dirigir para seu ser interior e também para seu céu, e não a quaisquer elementos e acontecimentos sociais, culturais, evidentemente muito sedutores, e é esse o objetivo, para subtrair-lhes a energia e a consciência. Na verdade, o fato de privá-los de sua atenção correta e interior desvia a corrente da consciência para a fortificação do que é chamado de estado ilusório ligado a projeções de desejo, a projeções de emoções, a projeções de crenças. A adesão, então, às crenças, quaisquer que sejam, privam-nos de sua liberdade pouco a pouco. Isso foi realizado há milênios, de vida em vida, a fim de chegar ao ponto em que vocês estão hoje. O segundo pilar, ligado, ao elemento, não mais o fogo como a atenção, mas ao elemento terra, é denominado intenção, ou seja, a concretização, neste plano, de toda a ilusão em um plano físico sólido e visível. A intenção é a qualidade e a quantidade de vontade que vocês colocam, a quantidade de consciência que vocês colocam, para levar sua atenção a um fato, a um evento, a um sentimento ou a qualquer coisa, sendo feita por sua consciência. O eixo alfa e ômega, inicial e original, que fez Cristo dizer eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, foi transformado em um circuito invertido, permitindo girar literalmente sem interrupção o conjunto de energias no qual vocês prestavam atenção, no qual vocês acreditavam e no qual vocês atribuíam sua confiança e sua verdade. Não era mais a sua verdade, mas uma verdade pré-estabelecida, pré-determinada, pré-conscientizada, de modo a desviar literalmente a energia de sua consciência para um objetivo que não era sua unidade, nem sua verdade, mas uma verdade imposta do exterior pelas forças arcônticas e por Yaldabaoth. O estratagema deste ser, pois é um ser como vocês e eu somos consciências, foi fechá-los, cada vez mais profundamente, nas esferas da ilusão, até que esta esfera de ilusão se tornasse a única realidade acessível a vocês devido ao desvio de sua atenção e de sua intenção, privando-os pouco a pouco da lucidez que está presente no aqui e agora. Vou então à segunda parte da cruz. Inis, Ikinuk, aqui e agora, que Cristo chamou de eu sou o caminho, a verdade. Fazendo-o sair de seu caminho, que é sua unificação e sua reconexão com a sua eternidade, com sua centelha divina, com seu corpo de estado de ser, com o que vocês são além da ilusão, a ética foi pouco a pouco transformada em moral e em julgamento de valor bem/mal. O conjunto das ações do ser humano foi, portanto, levado a se comportar segundo duas regras, e somente duas regras, chamadas de bem e mal, recorrendo a noções de medo, a noções de sociabilidade, a noções de julgamento de valor unicamente referenciadas em relação ao bem e ao mal, e isso, independentemente de qualquer verdade intrínseca da consciência. Esse julgamento de valor tinha apenas por único objetivo afastá-los do que é chamado de caminho. O caminho que é aqui, que é atemporal, como os ensinamentos orientais deram isso há muito tempo. O mental passa seu tempo literalmente a vagar entre suas crenças, as suposições, as projeções, a fim de que a consciência não possa ser liberada desta influência mental. Mas vocês não são seu mental.
Seu mental, que poderia ser, certamente, uma ferramenta favorecendo o seu despertar, foi submetido, do mesmo modo, pelas forças das egrégoras, a um mental comum, falsificado, que, como vocês sabem hoje, pode ser substituído, de maneira extremamente fácil, por sua ligação à Merkaba interdimensional coletiva. Cabe a vocês decidirem. Cabe a vocês decidirem não mais serem submetidos às influências mentais de sua mídia, às influências mentais das crenças, mesmo as mais espirituais aparentemente, mas conectarem com a egrégora da liberdade. Dessa maneira, esse terceiro pilar, ética, denominado aqui, caminho, é aquele que os remete diretamente a um mistério, ou seja, ao que vocês são em verdade, ao que vocês são em seu caminho unitário. Não mais os personagens e as máscaras que vocês carregam, não mais o jogo que vocês jogam em sua própria projeção na ilusão, mas a verdade de seu ser profundo que é amor, verdade, unidade e luz. Assim, a ética que fazia de vocês seres livres e responsáveis e autônomos, fez de vocês, pela caricatura do que é chamado de moral, seres sujeitos ao pecado, sujeitos ao bem e ao mal, sujeitos aos julgamentos de valor, impedindo-os, literalmente, de alcançar a unidade. Pois o equilíbrio nessa falsificação pode apenas existir por um combate permanente do bem e do mal. Vocês devem tentar viver e apreender com consciência que aqueles que criam o bem são os mesmos que criam o mal. São as duas facetas de uma mesma peça ilusória. Deus e diabo são exatamente a mesma entidade que falsifica e que os inunda de julgamentos de valor, de julgamentos morais, de julgamentos mentais, impedindo-os, literalmente, do acesso à sua unidade, do acesso ao aqui e agora. Aqui e agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este aqui e agora como a cessação da atividade mental e a cessação da atividade emocional. O mental não se situa no presente. O mental situa-se sempre em uma referência ao passado. A cognição, assim como vocês denominam, é sempre procedente de um conjunto de fatos, situando-se em sua ilusão passada, perpetuando-se na ilusão presente, adaptando seus comportamentos a um conjunto de engramas presentes em seu cérebro comportamental que é, como por acaso, o cérebro reptiliano. Agora, há também uma projeção desestabilizando-os na frente disso, que é chamado de desejo. O desejo de possuir a emoção. A necessidade de satisfação de uma antecipação do mental, denominada emoção, é o elemento que os afasta mais do agora, porque o desejo é sempre voltado para o futuro. Obviamente, vocês não podem desejar um passado qualquer. Naquele momento, é o mental que assume a retransmissão. O mental está, portanto, inscrito em uma memória. O desejo está, ele, inscrito em uma projeção desse mesmo mental, em relação à satisfação de um desejo, seja qual for, referente a esse corpo, como ao seu mental, como a ilusão da personalidade. Assim, portanto, desembaraçando-se do mental, reencontrando sua ética interior, desembaraçando-se do desejo, ou seja, desembaraçando-se do que é amanhã, vocês reencontram o agora, integridade, ou seja, o instante presente, o que o arcanjo Uriel denomina presença. Esse estado de presença que os coloca no centro de seus 4 pilares, que levou o Cristo a dizer eu sou o Alfa e o Ômega, o caminho é a verdade, permitindo encontrar a vida e, sobretudo, o centro e o alinhamento. Você não pode participar de algum modo deste mundo e estar, ao mesmo tempo, unificado. Evidentemente, eu não quero dizer com isso que vocês devam se retirar do mundo, mas, simplesmente, ter a lucidez e a consciência de que tudo o que vocês criaram, programaram, projetaram, anteciparam, é um freio enorme ao acesso para o que vocês são em verdade, para o que vocês são além da ilusão. A ilusão implica a ilusão. Não pode haver verdade em meio à ilusão. Vocês estão, inteira e exclusivamente, projetados e confinados nessa dimensão. A cruz da redenção de que falou Maria, o coroamento do que vocês são, em verdade e em unidade, ocorreu neste verão-inverno no hemisfério sul, dando-lhes os meios, se vocês desejarem, de se colocarem novamente sob a influência da cruz elementar, e não a cruz falsificada chamada de crucifixo,
cruz desigual, mas de se recolocarem no centro da cruz dos 4 elementos, a fim de estarem centrados e alinhados, de reencontrarem a pureza, de reencontrarem a integridade, de reencontrarem o que vocês são, em verdade, além da falsificação. Mas enquanto vocês derem chance a qualquer crença, enquanto vocês seguirem um caminho exterior a si mesmo, ainda que representado por um ser lúcido que tenha encontrado a verdade neste mundo, enquanto vocês projetarem um medo, uma apreensão ou um desejo que seja, vocês não podem encontrar no instante presente e realizar o si. É tão simples assim. A porta do coração, o abandono à luz que eu defini há mais de 16 meses, corresponde estritamente a isso. Obviamente, vocês são obrigados, no momento, a permanecerem nesse mundo e a agirem neste mundo. Mas há 2 modos de ali agir: ou unificado, ou não unificado. E vocês devem realizar previamente a unidade da consciência, a unidade de sua verdade, para poderem agir de maneira unitária, ou seja, desprendidos e descristalizados, literalmente, da lei de ação e reação, para poderem conduzir uma ação livre, uma ação da luz, uma ação de semeadores da luz, de ancoreadores da luz e de serviço. Enquanto vocês estiverem imersos em alguma projeção, enquanto vocês estiverem sujeitos a qualquer gravidade vindo de seu próprio passado, vocês não estão livres para agir a seu modo segundo as leis da luz. Há, portanto, uma revolução da consciência a realizar, e eu lhes falo novamente disso agora, pois, desde este verão inverno, no hemisfério sul, e principalmente desde o final de setembro, as coisas mudaram. Elas mudaram grandemente, como eu anunciei, permitindo, de um lado, o aparecimento em seus céus das forças da luz intergaláctica dos mundos unificados e livres que se manifestam doravante em pleno dia e irão se manifestar, cada vez mais, em seus céus. Obviamente, a falsificação da luz vai encontrar aí um estratagema para, eles também, aparecerem em seus céus, em formas que nada têm a ver com a luz. Estejam bem conscientes desta duplicidade. Mas seu coração não poderá enganá-los, nesse nível. O que vocês observarem, vocês irão vibrá-lo no peito, ou não irão vibrá-lo. O que vocês viverem, em sua vida, se vocês estiverem centrados entre atenção e intenção, entre ética e integridade, sempre vai ocorrer sob os auspícios da unidade, da inteligência da luz e do coração. Estejam, portanto, cientes de onde vocês colocam sua energia. Estejam, portanto, cientes de onde vocês colocam sua atenção, a fim de que sua intenção não seja presa pelas forças matriciais de resistência à luz. A luz, como sabem, ganhou o direito de reencontrar seu lugar neste mundo. É isso o que ela está fazendo atualmente. É seu dever, se tal for seu desejo, estabelecer-se também em sua unidade. Isso apenas pode ocorrer colocando-se entre os 4 pilares e tornando-se lúcido, com grande clareza, com grande precisão, superando o condicionamento ligado ao triângulo luciferiano, denominado bem e mal, a fim de se recolocar em uma lógica evolutiva bem mais unitária, bem mais vibral e bem mais em ressonância com sua verdade, e não com a verdade falsificada tal como ela lhes foi estampada por alguns povos das estrelas vindos da Ursa Maior. Hoje, sua liberação é, mais do que nunca, possível e, mais do que nunca, concebível, pois vocês estão na aurora de uma revolução total da consciência planetária que irá se expressar pela irrupção total da onda galáctica da luz, pela irrupção total e pela visão total da transformação do Sol, tal como vocês o veem e tal como alguns de vocês já perceberam essas modificações há algum tempo. Vocês estão, como foi dito, nos tempos reduzidos, nos tempos descontados, onde cada dia que passa os aproxima de sua revolução e de sua revelação final. É isso que está em jogo. A cada dia o empurrão da luz vai se tornar cada vez mais importante. Este empurrão da luz vai fazê-los, se vocês o acolherem, ir cada vez mais para o seu coração, para a alegria, para a unidade, para o fogo do coração, em suma, todas as coisas que lhes foram nominadas e anunciadas há agora mais de um ano. Obviamente, as forças de resistência e de oposição à luz vão fazer tudo o que lhes for possível para provocá-los no combate do bem e do mal. Esta é a última armadilha. A armadilha final.
Querer a todo custo fazer o bem para se opor ao mal que está vindo. Isso seria um erro desastroso, porque iria arrastá-los em um ciclo de alternância bem/mal, confinando-os na terceira dimensão. O objetivo não é não agir, mas agir na unidade. O objetivo não é, portanto, reagir ao mal, qualquer que seja. O objetivo não é querer fazer o bem. O objetivo é ser unitário. Ser na luz. Centrar-se entre o alfa e o ômega, o ik e o nunc. Cada dia vai se tornar, não um combate, mas uma luta real entre a unidade e a dualidade. Lembrem-se de que a unidade jamais quis a separação. É a dualidade. Mas entendam que jamais a unidade quis se separar das outras forças que a constituíam. Dessa maneira, então, a questão que lhe será claramente colocada à sua consciência será: vocês querem ir para a unidade? Vocês querem prosseguir na dualidade? Mas vocês não poderão ao mesmo tempo prosseguir na unidade e ao mesmo tempo permanecer na dualidade. Cabe a vocês saber se aderem ainda à moral. Cabe a vocês saber se aderem ao seu mental, aos seus desejos ou se, finalmente, vocês decidem regressar para casa, para a verdade do que vocês são, bem além da aparência da personalidade, bem além dessa estrutura em carbono. A estrutura em carbono não é um mal em si, não é um bem em si. Isto foi, antes da falsificação, uma experiência maravilhosa de criações, decididas e concluídas pelos grandes golfinhos de Sirius, há 20 milhões de anos, que criaram consciências de vida, que juntaram seu próprio DNA, que permitiram à raça humana nascer e aparecer. Mas vocês não são a raça humana que creem ser. Todos vocês são sementes de estrela. Todos vocês têm, em vocês, diversas polaridades vindas das diferentes esferas possíveis de manifestações da vida e, isso, em todas as dimensões. Vocês querem reencontrar isso ou vocês querem permanecer ainda um tempo nessa ilusão? Vocês somente, e somente vocês, têm a resposta. Cabe a vocês realmente ter atenção, a cada instante, a cada sopro de sua vida, além do yoga que lhes foi comunicado por um amigo e por outros Melquisedeques. Cabe definirem-se através de sua atenção. No que vocês colocam sua atenção? Lembrem-se de que a energia, tal como a denominam e, com mais razão ainda, as partículas adamantinas, as partículas da luz vibral, vão seguir as linhas de menor resistência ligadas à sua própria atenção. Se sua atenção se colocar na luz vibral, vocês vão viver a luz vibral. Se sua atenção se colocar nos conflitos, vocês vão viver os conflitos. Não pode ser de outro modo. Em seguida, sua intenção. Qual é sua intenção profunda? Em seguida, vocês são colocados no aqui e agora. Vocês estão colocados na interação do jogo dual do mental e das emoções. Cabe a vocês, então, se definirem. Cabe a vocês, portanto, se situarem. Vocês estão no centro ou vocês não estão no centro? Aí estão as poucas informações complementares que eu desejava lhes dar em relação a esses 4 pilares. Vou agora deixá-los expressar o que vocês tiverem vontade de expressar. Questão: como permanecer na atenção quando ela é desviada por uma distração? Bem-amada, há, para isso, um aprendizado. Até agora, este aprendizado chamar-se-ia meditação. Hoje, há à sua disposição meios muito mais simples. Eu penso, em particular, na respiração dada por Mestre Han, respiração do coração 1. Eu penso, em particular, na consciência do coração, meditação direcionada para o coração 2, que pode se estabelecer a partir do momento em que, justamente, a atenção é levada ao coração órgão e ao coração centro. Há, também, o ensinamento do Yoga da Unidade. 3. O trabalho na respiração, nos VIPs da consciência e na prática do Yoga da Unidade, tal como foi comunicado em sua primeira parte por um amigo, irá lhes permitir realizar, através da atenção e da intenção, do aqui e agora, seu próprio alinhamento. Vocês não poderão chegar a uma atenção correta pela ferramenta mental. A ilusão está nesse nível. A vontade estritamente nada pode fazer para lhes permitir descobrir a unidade. É nesse sentido que eu defini longamente o abandono à luz, que estritamente nada tem a ver com a utilização da vontade.
A vontade, mesmo a vontade de bem, e foi a maior falsificação que ocorreu no século XX, arrastaram-nos no prosseguimento da dualidade. Isso é chamado de ilusão luciferiana. E, quando nós falamos de duas humanidades que iriam se separar, efetivamente este é o caso. Há a humanidade submissa à ilusão luciferiana, ou seja, a tudo o que não é o alfa e o ômega, aqui e agora. E há a humanidade do coração, aquela que aceita entregar-se à vibração do coração, à vibração da unidade e à vibração da consciência. Vocês não podem se servir de seu mental para vencer o mental. Ele sempre vai sair vencedor. Vocês não podem se servir de suas próprias emoções para superar as emoções. As emoções sempre vão ganhar. Apenas no abandono à luz, no acolhimento da luz e em algumas formas de exercício, que lhes foram revelados há pouco tempo, que vocês podem realizar esse estado de unidade. E absolutamente por nenhuma outra maneira. Questão. Para se chegar a esse estado, o yoga, o tai chi, o qigong, são insuficientes? Bem-amada, não é possível generalizar. Para alguns seres, isso pode ser amplamente suficiente. Alguns seres, aliás, não têm necessidade de estritamente nada, porque eles estavam muito próximos de seu eixo central. Muitos seres humanos, e, em particular, de jovem idade, hoje, descobrem a unidade sem ter tido necessidade de praticar o que quer que seja. Outros, literalmente insistados nas formas de vida, seja essa vida presente ou outras vidas vividas na matriz, estão fechados, literalmente, nos comportamentos, nos medos, nas emoções, nos desejos. Para eles, obviamente, a liberação não pode ser obtida instantaneamente. O acesso à unidade apenas pode ocorrer, naquele momento, através da prática efetiva do yoga da unidade, da prática do que eu chamei de abandono à luz. Questão. E sobre a boa vontade mundial, preconizada por alguns mestres? Bem-amada, esses 7 mestres dos 7 raios, que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão a mais, realmente falaram da vontade. Jamais, jamais, jamais a vontade irá conduzi-los ao coração. É a mais perfeita das ilusões e a mais perfeita das falsificações. Os assim nomeados por mim mesmo, pretensos mestres dos raios, são apenas a pálida cópia dos arcanjos. Eles usurparam uma liberação que apenas existe na cabeça deles. Jamais, jamais um neófito ou um discípulo, participando desse trabalho, abrirá seu coração. E eu falo de abertura do coração como vibração unitária percebida no peito. A única vibração presente para aqueles seres é o terceiro olho e permanecerá o terceiro olho, ou seja, a dualidade luciferiana. Certamente, muito sedutor, pois é nesse nível que se situam, para a humanidade, os poderes. O ego espiritual está na dianteira da cena. Não há certamente abandono à luz que é o oposto, mas o oposto estrito, da vontade de bem. A luz se revela em seus céus. Captem ali a unidade. Captem a unidade, no sol, em seu coração, e não em um conhecimento esotérico, qualquer que seja, que é apenas uma substituição da verdade e da unidade. A unidade está em vocês. A unidade é vocês, o que vocês são, quando vocês alcançam sua unidade, sua verdade, seu si, seu estado de ser. Não me parece que os seres adeptos desse ensinamento luciferiano tenham encontrado si. Eles encontraram o poder, a visão. Todos os poderes, todos os siddhis de que Buda falava, ele mesmo. Quando você encontrar os poderes, salve-se rapidamente. A ilusão luciferiana jamais permitirá abrir o coração. Falar do coração é uma coisa. Agir para fazer o bem e dizer que é o coração é uma coisa. Vibrar no fogo do coração é uma outra coisa. Agora, ainda uma vez, será feito a cada um segundo sua fé, quer dizer, segundo sua própria vibração. Eu os remeto a São João. Haverá muitos chamados, poucos escolhidos. Os chamados serão marcados na testa. São aqueles que tiverem desviado a energia da luz, aproveitando-se da efusão da luz, desde 1984, para nutrir o ego espiritual e não se abandonar à luz. O abandono é vivido no coração.
O poder é vivido no terceiro olho. Questão: como a lei de atração foi falsificada no âmbito de nossa terceira dimensão? A atração foi modificada. A lei essencial do universo é efetivamente a lei de atração e ressonância, existindo em uma lei muito mais geral, denominada lei de ação da graça, onde tudo é liberdade, tudo é movimento e expansão, onde não pode haver qualquer punição, na medida em que nada é mal e que nada é bem e que tudo é. O grande princípio da falsificação foi dicotomizar o que é chamado de triângulo luciferiano, símbolo dos Illuminati com o terceiro olho no meio, símbolo do conhecimento, tendo-lhes confinados segundo os limites denominados bem/mal e alfa ou fogo prometeico, ou fogo luciferiano. A humanidade foi, então, forçada a se conter em algo que reprimia, tendo limitado as 12 virtudes das 12 fitas de DNA a 3 virtudes denominadas bem, mal e fogo. Esse fogo falsificado foi um fogo por atrito, assim denominado porque permanentemente se opondo ao bem e ao mal, tendo então substituído a lei de ação da graça pela lei do karma ou de ação/reação. O karma não existe nos mundos livres. Não há punição em qualquer nível, porque tudo é luz, tudo é vibral e nada, absolutamente nada pode forçá-los a ir para onde vocês não quiserem ir, quando vocês encontram seu corpo de estado de ser. A lei de atração foi substituída, progressivamente, há mais de 320 mil anos, pela lei de ação/reação. Nisso, foram enxertados modelos enchendo-lhes a cabeça, de vida em vida, de que vocês iriam progredir e de que vocês iriam atingir uma liberação, para se juntarem justamente aos mestres da loja negra que estão, eles mesmos, confinados em sua própria ilusão. Assim, portanto, encheram-lhes a cabeça com algo que não existe, que não tem mais realidade do que o corpo que vocês habitam. Agora, os estratagemas foram numerosos até fazê-los dizer que apenas através da reencarnação vocês podiam evoluir, sabendo que o que vocês chamam de Illuminati, os famosos reptilianos vindos da Ursa Maior são, eles, totalmente livres de movimentos na própria matriz e não pagam absolutamente pelos jarros quebrados das coisas horríveis que eles efetuaram. Eles, então, fizeram crer em algo em que eles mesmos não acreditavam. Agora, entendam também que não é preciso julgar, pois é através da experiência da energia luciferiana, em sua forma falsificada, é através da própria confrontação com os Illuminati que, hoje, esse fogo por atrito, ligado à dualidade, permite-lhes, entretanto, conectar com a unidade. É preciso, portanto, agradecer e render graças a esses seres que, bem contra a vontade, serviram à unidade e à fonte. Questão: os 4 pilares, representados pelos 4 elementos, podem sê-lo para os animais? Bem-amada, o que você chama de animais é apenas uma falsificação, uma farsa estúpida dos dracos que são, eles mesmos, os animais. Assim, o humano se considera como a parte superior aos animais. Compreendam bem que suas linhagens nada têm de humano. Alguns de vocês têm sangue reptiliano. Outros têm sangue, e, portanto o DNA, vindo de Sirius, portanto, dos golfinhos. Outros, enfim, vêm da linhagem das águias. Existe uma mistura extremamente inacreditável do que vocês chamam de animais, no ser humano. Assim, portanto, a representação dos 4 evangelistas por 4 animais corresponde a uma verdade, é claro. A linhagem das águias, por exemplo, que é a linhagem do bem-amado São João, ou Sri Aurobindo, vem de Altair. A linhagem da água, em ressonância direta com os cetáceos e, em particular, com os golfinhos, são os mestres geneticistas de Sirius da 18ª dimensão que criaram esse universo, bem antes de sua falsificação. Assim, portanto, os animais não são animais, mas são as próprias linhagens de vocês. Questão: o que fazer quando se sente pesada por viver com pessoas deficientes? Bem-amada, é preciso aceitar que as circunstâncias de vida nas quais vocês chegam hoje, quer vocês sejam ricos ou pobres, quer sejam sós, acompanhados, correspondem exatamente ao que vocês têm que viver, nesse momento, nesse final dos tempos. Não há outros comportamentos precisos em relação ao que você chamaria de pesos.
quer esse peso seja ligado a um cônjuge, a uma profissão, a um filho, a um ambiente próximo que é debilitante. Isso faz parte de seu destino e do que você tem que viver para se liberar. Alguns, hoje, que encontraram sua unidade, tiveram êxito em se liberar de tudo que fazia seus diferentes papéis sociais afetivos. Outros estão presos em alguns pesos e alguns apegos. Isso se junta exatamente ao princípio da não-dualidade, de se colocar si mesmo na unidade pelo abandono à luz, a fim de que o próprio princípio de irradiação da luz unitária vibral mude as características deste ambiente. Querer agir em seu ambiente os coloca inexoravelmente na dualidade. Apenas quando vocês estiverem estabelecidos em sua unidade é que a luz chega, indo progressivamente transformar as próprias circunstâncias de seu ambiente. O resultado não é o mesmo. A atenção e intenção que vocês ali colocam não são absolutamente a mesma. Em um caso, há reação em relação a um problema e vontade de fazer desaparecer este problema. No outro caso, há acolhimento e abandono à luz, sabendo que a inteligência da luz vai, ela mesma, resolver o que, para vocês, é um problema. No que vocês confiam? Vocês confiam em vocês mesmos? Vocês confiam na luz? Aqueles de vocês que estão realmente no acolhimento e no abandono à luz, veem a vida transformada, inteiramente. Seja em relação à pré-existência de doença ou a algumas relações, a algumas situações, elas são transformadas pela inteligência da luz. Isso é chamado de ação da graça. Em outros tempos, se preferirem, de divina providência. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Aos 3 Dimensões, 17 de outubro de 2010. Transcrição para o português. Zuma Peixinho. Versão do francês. Célia G. Mensagem atemporal.